É muito doido pensar como a tentativa de fazer um acordo de paz com uma cultura corrompida pode, no fim das contas, acabar custando a sua própria família, né? Nossa, com certeza. É um preço altíssimo. Pois é. E hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na história de dois homens que enfrentaram exatamente o mesmo cenário. Um cenário de juízo e de destruição. Uhum. De um lado, a gente tem alguém que ousou negociar diretamente com o Criador do Universo e, bom, se tornou pai de nações. Sim. E do outro lado, alguém que tentou se adaptar a uma sociedade tóxica de forma bem gradativa e acabou perdendo absolutamente tudo que importava. E essa dualidade é o que torna a nossa análise de hoje tão urgente para quem nos ouve. Porque ao dissecarmos os capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis, a gente não está apenas lendo um registro histórico lá do Antigo Oriente. Não mesmo. Estamos, na verdade, abrindo um tratado muito profundo sobre moralidade, sobre liderança e sobre aquela arte meio esquecida de clamar pelos outros, sabe? Além, claro, da psicologia por trás das pequenas concessões morais. Exatamente. Nosso objetivo ao avaliar essas fontes hoje é entender os mecanismos por trás dessas atitudes milenares e como elas moldam desafios que a gente enfrenta agora mesmo, sabe? Nas nossas próprias casas. Total. Mas, curiosamente, essa narrativa épica sobre a sobrevivência de cidades inteiras não começa com um grande clamor público ou um sinal apocalíptico nos céus. Não, começa de um jeito bem diferente. É muito diferente, ela começa no momento mais mundano possível, na intimidade de uma tenda, no meio do deserto, na hora do almoço. E o contexto geográfico e climático aqui é fundamental para entendermos o peso do que acontece ali. Uhum. A narrativa estabelece que Abraão estava nos carvalhais de Manre e o texto é milimetricamente preciso ao pontuar o horário. Ele diz que foi quando tinha aquecido o dia. Que seria bem o meio-dia, né? Exato. E lá no Antigo Oriente, o sol a pino do meio-dia não é apenas desconfortável, ele é letal. É questão de vida ou morte. Sim, a radiação solar e o risco de exaustão térmica faziam com que qualquer viajante com o mínimo de bom senso procurasse uma sombra, e os habitantes locais simplesmente paralisavam as atividades. O silêncio no deserto nesse horário é uma regra básica de autopreservação. O que torna a reação do Abraão não apenas surpreendente, mas, se a gente for pensar de forma lógica, é quase racional. Totalmente irracional. Ele vê 3 estranhos caminhando na poeira. A reação instintiva e de autopreservação seria fechar tenda, né? Evitar qualquer gasto de energia. Mas ele faz o exato oposto. Ele vai até eles. Ele não apenas acena de longe. O cara corre ao encontro deles, se prostra com o rosto em terra e imediatamente mobiliza a casa inteira. É uma correria. Ele pede para a esposa, a Sara, amassar pão fresco, vai até o rebanho, escolhe uma vitela e manda preparar na hora. É um nível de energia e dedicação para estranhos que me faz pensar muito sobre o nosso próprio isolamento atual, sabe? Sem dúvida. A hospitalidade no contexto em que a gente vive hoje quase se tornou um sinônimo de inconveniência, na é verdade. Nossa, totalmente. Se alguém bate na porta ao meio-dia num domingo, sem avisar no WhatsApp primeiro... É um desespero. A reação padrão de muita gente é apagar as luzes e fingir que não tem ninguém em casa. Ou, se a culpa bater, a gente pede um delivery rápido pelo celular só para desbaixar a pessoa logo. Pois é, a presença do outro virou um incômodo. Exato. Mas o que Abraão faz ali é uma demonstração de disponibilidade radical. Ele oferece o que tem de melhor, o próprio tempo e os próprios recursos, sem saber exatamente quem eram aqueles homens num primeiro momento. E o que é fascinante aqui é que a recompensa por essa disponibilidade radical é imediata, é transformadora. O Salmo 25, versículo 14, estabelece que Deus revela seus segredos aos que o temem. Então, ao abrir espaço na vida dele através dessa hospitalidade perseverante e alegre, Abraão preparou o terreno para o divino se manifestar. É bem ali, enquanto os visitantes comem, que a promessa central é entregue. Que a Sara teria um filho. Isso. Sara, que já era idosa e estéril, teria um filho no ano seguinte. E aqui entra um dos meus momentos favoritos do texto, porque é de uma humanidade tão crua e inegável. É muito real. Sim,
Sara tá lá ouvindo tudo de dentro da tenda e ela ri. E vamos ser honestos, quem não riria no lugar dela? Eu com certeza daria risada. É a reação psicológica de quem coloca a promessa lado a lado com a própria biologia, né? Ela lembra do histórico dela, de décadas de frustrações, e o cérebro simplesmente entra em curto-circuito. É aquele riso do tipo, isso é clinicamente impossível. É um riso de defesa, né? Exato. Mas o detalhe fascinante é que Deus não destrói ela por causa dessa dúvida instintiva. Esse é um ponto crucial sobre a natureza divina revelada nesse texto. O riso de Sara não é tratado como uma zombaria maliciosa, é mais como um choque frontal entre a limitação humana esmagadora e a onipotência divina. Faz sentido. Deus conhece perfeitamente a nossa estrutura física e emocional, sabe? Ele vê que por trás daquele riso de incredulidade momentânea, ainda existe um fragmento de fé nela. Uhum. E a resposta divina é uma pergunta que ecoa através dos séculos. Ele pergunta: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? O foco sai da limitação do corpo de Sara e vai direto para a capacidade infinita do Criador. Que virada incrível. Mas é fascinante como a narrativa não nos deixa respirar, né? A gente mal termina de processar essa promessa de vida improvável e a atmosfera muda de forma muito drástica. Muda completamente. Da esperança de um nascimento, a gente é arrastado por um cenário sombrio de condenação. Aquela mesma empatia que Abraão usou para acolher os 3 viajantes exaustos, agora vai precisar ser direcionada para as cidades do vale, Sodoma e Gomorra. Exato, Deus decide compartilhar seus planos de juízo com Abraão. A iniquidade, a corrupção moral e a violência daquelas cidades tinham chegado a um limite insuportável mesmo, e um clamor de justiça havia subido aos céus. Sim. E é nesse exato momento que Abraão assume uma postura que o define não apenas como um patriarca, mas como o molde absoluto do que a gente chama de intercessor. E vamos desembalar o que essa palavra realmente significa. Porque no jargão religioso, interceder às vezes soa como apenas fechar os olhos e dizer Deus abençoe fulano. Virou algo muito passivo. Sim, mas o que a gente vê Abraão fazer é algo tenso. Ele se coloca na brecha. Ele se posiciona literalmente entre a justiça de Deus e a cidade que está prestes a ser aniquilada. E essa imagem de se colocar na brecha é literal e espiritual. O livro de Ezequiel, lá no capítulo 22, fala sobre a busca de Deus por alguém que tapasse o muro, que se colocasse na brecha a favor da terra para que ela não fosse destruída. Uau! Abraão faz exatamente isso. E ele faz isso movido não por um complexo de superioridade moral, tipo eu sou melhor que eles. Não, ele é movido por uma paixão genuína e uma misericórdia ativa pelos inocentes que poderiam estar lá. Essa é a essência da conduta cristã perseverante. Não aceitar passivamente a destruição do próximo. Mas, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Porque a mecânica dessa interação levanta algumas sobrancelhas de quem lê hoje. Pode falar. Lendo o relato, Abraão parece iniciar uma negociação de altíssimo risco com o Criador. Ele questiona, destruirás também o justo com o ímpio? E aí ele começa a pechinchar, literalmente. É uma contagem regressiva, né? Sim, começa pedindo para poupar a cidade se houver 50 justos. Deus concorda. Aí ele desce para 45. Depois 40, 30, 20, até parar em 10. Uhum. A minha dúvida é se Deus é onisciente, ele já sabia quantos justos existiam na cidade. Por que ele permite esse debate todo? Deus estava apenas entrando no jogo de Abraão? Ou existe um propósito psicológico nisso? Essa é uma excelente provocação. Porque Deus não precisava ser convencido ou informado de nada. A negociação não era para mudar a mente de Deus, era para alinhar o coração de Abraão ao caráter divino. Entendi. O que Abraão estava fazendo não era manipulação, era uma investigação profunda da justiça de Deus. Ele diz, não faria justiça o juiz de toda a terra?
Ele está ali testando e confirmando os limites da misericórdia de Deus. E a cada número que diminui, Abraão percebe que Deus é ainda mais paciente e longânimo do que ele imaginava. Caramba, é quase como se Deus estivesse conduzindo Abraão pela mão para mostrar que a sua misericórdia vai até o último milímetro possível. Exatamente. Isso define as qualidades de um intercessor real para os dias atuais, né? Requer um nível de intimidade absurdo para ousar fazer essas perguntas. Exige persistência para não parar no primeiro concedido de Deus. É verdade. E demanda uma compaixão que force a gente a sustentar essa bandeira de oração pelas nossas famílias, pelas nossas cidades, mesmo quando a sociedade ao redor parece completamente perdida. Precisamente. Clamar pelo outro é uma das atitudes mais altruístas que o ser humano pode ter. É investir o seu capital espiritual para impedir a falência moral de terceiros. Mas isso nos leva a uma questão teológica que, sendo bem honesto, é bastante desconfortável para a nossa mente moderna. Qual seria? A gente gosta muito da ideia de um Deus que ouve a intercessão e que é essencialmente amor e perdão. Porém, no fim das contas, Abraão termina a oração dele, os justos não chegam a 10 pessoas e as cidades são, de fato, completamente pulverizadas. Pulverizadas, é. Como que a gente consegue conciliar o Deus do amor com a imagem do fogo consumidor e de um juízo tão implacável? Porque parece uma baita de uma contradição. Parece uma contradição se a gente olhar apenas para o evento final isolado. Mas se conectarmos isso ao quadro maior, o contexto nos mostra que Sodoma e Gomorra tiveram inúmeras oportunidades, sabe? Tiveram muito tempo para mudar de rota. Ah, não foi do nada. Não, de forma alguma. A paciência divina é vasta, mas a sua santidade exige que a maldade institucionalizada, o abuso e a injustiça não sejam toleradas perpetuamente. Quando uma cultura perde completamente qualquer traço de temor moral e começa a celebrar a crueldade, a intervenção se torna inevitável. Ou seja, a destruição não foi um daqueles ataques de fúria descontrolados que a gente lê nas mitologias antigas, sabe? Onde os deuses perdem a cabeça por qualquer motivo fútil. Foi um fim muito calculado. Exatamente calculado. É a resposta final e justa a um clamor que subia das vítimas daquele lugar. O livro de Hebreus descreve Deus como fogo consumidor, porque a pureza dele não pode coexistir passivamente com a podridão que destrói a própria vida humana. É muito forte isso. Sim. E a destruição com fogo e enxofre deixou marcas tão profundas que a região se tornou um lembrete físico, estéril, de advertência contra a depravação completa. O limite da paciência não é falta de amor, entende? É a garantia de que o mal tem um prazo de validade. Mas entender essa justiça avassaladora olhando de longe, como Abraão fez lá do topo da montanha, é uma coisa. Tentar sobreviver a essa realidade quando se está no epicentro do caos é algo completamente diferente. Sem dúvida. E isso nos leva diretamente para a situação do sobrinho de Abraão, o Ló. O contraste entre os dois é gritante, né? Abraão está lá em cima defendendo as pessoas e o Ló está lá embaixo sendo engolido por elas. E a trajetória de Ló é uma das aulas mais duras sobre moralidade de toda a narrativa histórica. Quando Abraão e Ló decidiram separar os caminhos anos antes, Ló olhou para as campinas do Jordão, viu que eram bem regadas, férteis, prósperas e armou as tendas ali. Foi pelo visual. Sim, ele tomou uma decisão baseada puramente nos dividendos estéticos, sociais e econômicos. Ele sabia que a cultura daquele lugar era moralmente falida, mas achou que poderia desfrutar dos benefícios sem se contaminar com a toxicidade. É o perigo silencioso das pequenas concessões morais, né? E aqui a gente não pode nem usar aquela velha metáfora desgastada do sapo na água fervendo, porque o que aconteceu com o Ló foi muito mais complexo. Como assim? É muito mais parecido com a forma como um algoritmo de rede social radicaliza uma pessoa hoje em dia. Ninguém cria uma conta e vai direto procurar os vídeos mais perturbadores ou extremos. A pessoa clica em algo um pouco mais sarcástico, depois o feed entrega algo um pouco mais cínico, e de concessão em concessão, a linha de base para o que é aceitável, para o que é normal, vai se movendo. Nossa, é uma ótima analogia. Quando a gente percebe, o cérebro já está adaptado a uma toxicidade que a pessoa repudiaria um ano atrás.
O algoritmo daquela sociedade reprogramou o Ló. É tipo uma reprogramação mesmo. Ló foi sendo anestesiado pela proximidade com o pecado. Ele começou olhando para a cidade, depois mudou a tenda para perto da cidade, e por fim a narrativa diz que ele estava sentado à porta da cidade. O que isso significava na época? No contexto antigo, significava que ele havia assumido uma posição de liderança ou de juízo local. Ou seja, ele se integrou totalmente. E a prova de que a bússola moral dele estava completamente descalibrada acontece na noite em que os anjos visitam a casa dele. Esse momento do relato é muito assustador. Uma multidão cerca a casa querendo abusar violentamente dos visitantes. Uma atitude tão corrompida que acabou gerando o termo sodomia ao longo da história. E a solução que o Ló encontra para tentar apaziguar a multidão é o que me choca profundamente. É horrível. Num ato de desespero, ou talvez tentando seguir um código distorcido de hospitalidade local, ele chega ao ponto inimaginável de abrir a porta e oferecer as próprias filhas virgens à multidão. É a quebra total de qualquer instinto paterno e de qualquer limite ético. É o atestado de falência moral dele. Ló estava tão desesperado para manter o status quo e não desagradar os cidadãos daquele lugar que se propôs a sacrificar a própria família. É chocante. E qual é o resultado trágico dessa relativização crônica? Ele perdeu completamente o respeito e a autoridade espiritual dentro da própria casa. Quando os anjos dizem que a cidade vai ser destruída, e Ló corre para avisar os genros, o texto relata que eles acharam que ele estava brincando. Eles zombaram dele. Porque não havia credibilidade nenhuma ali, não é? Como é que alguém que tolerou os absurdos daquela cultura durante anos, de repente assume um tom de profeta do Apocalipse? A mensagem simplesmente não se sustentava na vida que ele levava. Fica complicado, né? E isso levanta uma questão prática vital para a nossa audiência, para quem deseja proteger a própria casa das influências mundanas hoje. Quais são os passos que a gente pode tomar para não cometermos o mesmo erro do Ló? Já que, convenhamos, a gente não pode simplesmente fazer as malas e mudar para o alto de uma montanha isolada da civilização. Olha, o isolamento geográfico nunca é a solução permanente, até porque a corrupção também viaja com a mente humana. O passo principal para fortalecer a fé da família e protegê-la é o posicionamento interno, firme e inegociável. Posicionamento. Uhum. Amar a retidão significa ter a coragem de ser impopular. Significa não normalizar dentro de casa o que a sociedade aplaude lá fora, se isso ferir os princípios que a gente considera sagrados. É estabelecer filtros rigorosos. Exato. Se a gente não relativizar as pequenas mentiras, os pequenos atalhos éticos e os conteúdos que a gente consome, nós construímos um muro de integridade que protege a nossa casa. O antídoto contra a síndrome da adaptação do Ló é a vigilância constante. É ter a coragem de ser a voz discordante na sala, mesmo que seja a sala da sua própria casa, né? Precisamente. Mas a tragédia da família de Ló, infelizmente, não termina ali na porta. A fuga deles, no dia seguinte, nos entrega uma das imagens teológicas mais icônicas e perturbadoras de todo esse estudo. Os anjos ferem os agressores de cegueira, pegam Ló, a esposa e as filhas literalmente pela mão e os arrastam para fora da cidade. Um resgate físico. Sim, a instrução era brutalmente simples e clara. Fujam para as montanhas, salvem suas vidas e não olhem para trás em hipótese alguma. Mas a esposa do Ló falha no único mandamento que a separava da morte. Ela olha para trás e é transformada numa estátua de sal. Essa imagem não é apenas um detalhe dramático, é um diagnóstico profundo do coração humano. A esposa de Ló não foi consumida pelo fogo ou pelo enxofre que choveu sobre a cidade. O juízo de Sodoma não a alcançou fisicamente, sabe? O que causou a destruição dela foi um colapso interno. Uau. A salvação exigia renúncia, exigia acreditar que o futuro que Deus oferecia era melhor do que o passado que estava sendo queimado. É quase difícil de engolir a psicologia por trás disso, né? Ela estava sendo fisicamente resgatada do maior desastre imaginável, mas o coração dela ainda morava lá. Pois é. O corpo estava correndo em direção à segurança, mas as emoções, as amizades, os apegos sociais estavam todos enraizados na cultura de Sodoma. Olhar para trás não foi apenas uma curiosidade visual, foi um atestado de saudosismo pelo que era mal. E essa é a verdadeira advertência. Uma estátua de sal
é um monumento à paralisia moral. O apóstolo Paulo capturaria esse sentimento perfeitamente milênios depois, lá na carta aos Colossenses, quando ele instrui a buscarmos as coisas que são de cima, onde os nossos valores espirituais devem estar ancorados. Sensacional. A esposa de Ló nos prova que o maior perigo para a nossa vida nem sempre vem de ameaças externas formidáveis. Muitas vezes, o perigo real é a nossa relutância íntima em abandonar velhos hábitos que já foram identificados como nocivos. É doloroso, mas profundamente verdadeiro. A gente pode conseguir tirar uma pessoa do ambiente tóxico, mas o trabalho mais árduo é conseguir tirar o ambiente tóxico de dentro da pessoa. É o desafio de uma vida toda. Sim. E se a gente tentar amarrar todos esses pontos complexos que debatemos hoje, vemos que a narrativa nos entrega 3 grandes pilares sobre viver a fé de forma prática. Primeiro, a gente viu na hospitalidade radical de Abraão, debaixo daquele sol escaldante, como pequenos atos de serviço podem nos posicionar para recebermos revelações imensas e como a incredulidade inicial pode dar lugar a milagres. Sem dúvida. O segundo pilar é o poder absoluto e transformador de um crente que decide não se omitir diante de uma crise social. Abraão nos mostra que clamar pelos outros, pechinchar pela vida dos justos, não é desrespeito. É o reflexo de um coração que entendeu o caráter pacificador e misericordioso de Deus. Interceder é sustentar a vida de quem nem sabe que está em perigo. E claro, o terceiro pilar, que é esse alerta incisivo, através da vida do Ló e da sua família. Flertar com a moralidade corrompida para obter alguma vantagem social momentânea é assinar um contrato onde o custo vai ser cobrado na integridade da própria família. É um custo que não compensa. Não mesmo. Não basta ser apenas sobrevivente de uma cultura. É preciso cultivar a santidade de forma ativa, dizer não quando necessário e não cultivar saudades daquilo que já não serve mais. É um convite para pararmos de ser meros espectadores das dinâmicas ao nosso redor, sabe? O legado desses textos é a exigência de que assumamos nosso papel, fortalecendo a fé de nossas casas com exemplos consistentes e mantendo uma vida de oração inegociável em favor daqueles que estão à nossa volta. E isso nos leva à grande reflexão que precisamos levar conosco a partir dessa nossa análise de hoje. Pense novamente na vastidão daquele deserto milenar. Se o destino de cidades inteiras e a contagem regressiva para um apocalipse moral puderam ser questionados, pausados e moldados pelo clamor persistente de um único homem, em pé diante do Criador do Universo... Impressionante, né? Muito. E aí eu pergunto para quem está nos ouvindo agora. Imagine qual não seria o impacto se essa postura fosse adotada hoje. O que poderia acontecer com a realidade do seu bairro, da sua comunidade e do nosso próprio país se existisse apenas mais um intercessor, obstinado e verdadeiramente disposto a se colocar na brecha hoje mesmo? Fica aí o desafio silencioso para pensarmos sobre quem nós estamos escolhendo ser nessa história. Até a próxima, pessoal!